17, verso 1 a 7. Êxodo 17, verso de 1 a 7. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também um bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Oremos. Ó Senhor, que privilégio, ó Deus, estarmos em Tua presença para ouvirmos, Senhor, Tua palavra, ó Deus. Fala-nos, Senhor, é o que nós desejamos, que Tua voz possa ser ouvida, Senhor. Rompe, ó Deus, a nossa ignorância, a nossa surdez, a nossa incredulidade, com o poder, ó Deus, da Tua voz. Muda-nos, Senhor, muda-nos com o poder dela para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Um problema básico do evangelicalismo brasileiro é: aqueles que afirmam conhecer a Deus na prática revelam uma compreensão superficial e distorcida daquele em que afirmam crer. Um exemplo disso, meus irmãos, é a prática de determinar o que Deus deve fazer. Em vez de buscar a vontade de Deus, impõem suas próprias vontades, expectativas e desejos para Ele. Deus, então, nesse evangelicalismo moderno, passa a ser manipulado como um servo que está pronto para atender às nossas demandas. Nós, irmãos, também por vezes somos induzidos a pensar que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que queremos, aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos ser o ideal. A grande pergunta que nós devemos fazer: será de fato que Deus pode ser manipulado? Será que de fato Deus pode ser encurralado para que Ele atenda aos nossos caprichos, os nossos desejos? Será que nós podemos de fato determinar e dizer: Deus, você tem que fazer as coisas do jeito que eu quero? A história de hoje, irmãos, ela nos oferece uma lição valiosa a esse respeito. Observem que, conforme nós lemos em resumo, o povo que, mesmo com toda a murmuração, experimentou a provisão divina. Nós vimos o episódio de Mara, nós vimos o episódio dos pães, mas agora novamente o povo se ergue contra Deus. Sem água, mais uma vez, reclamam contra Moisés e começam a duvidar da provisão e da fidelidade do Senhor. Agora, o texto ele é mais enfático. Eles estão testando o Senhor. Eles estão agora impondo suas próprias expectativas sobre Deus. Mas, como veremos, Deus não é provado, não é manipulado, e o que Ele faz é simplesmente fruto de sua misericórdia, fruto de sua graça.
fruto do seu favor. Quando aplicamos, irmãos, em nossas vidas, nós vamos evitar de cair nessa armadilha contemporânea, pentecostalizada, neopentecostalizada, de determinar o que Deus deve fazer, de impor as nossas vontades ao Senhor. Pelo contrário, é um texto valioso para que nos submetamos à vontade soberana do Senhor, confiando na sua providência. Logo, irmãos, o tema desse texto nos ensina uma coisa importante, o que nós devemos fazer para, nos momentos de dificuldades, como nós devemos lidar com essas dificuldades, e nós devemos confiar na providência de Deus em momentos difíceis e não tentar ao Senhor. Confiar na sua provisão em meio às dificuldades e não tentá-lo. Veja, irmãos, isso a partir do primeiro verso. Ele diz que toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Observem, irmãos, o texto continua. Moisés está a narrar a jornada de Israel, e diz o texto que eles saem de Sim e vai até Refidim, ou seja, geograficamente falando, eles estão descendo mais um pouco e agora estão chegando na região do Monte Horebe, ou seja, nós estamos já nos aproximando do evento em que o Senhor levará Moisés ao monte para falar com ele. Então nós estamos já nos aproximando da entrega da lei do Senhor. Então eles saem de Sim e descem mais um pouco para Refidim. O que chama a atenção agora, nesse princípio de jornada, é a expressão que Moisés declara aqui, quando ele diz assim: eles paravam segundo o mandamento do Senhor. Então observe, o que Moisés está nos dizendo é que o povo não contratou um pacote turístico com Deus como guia. O Senhor é quem estava guiando o povo, e o Senhor era quem estava estabelecendo o roteiro, e o Senhor era quem estava estabelecendo os lugares em que Israel deveria parar. Então Moisés deixa isso claro. Só que, mais uma vez, embora Deus esteja guiando o povo, e é ordem do Senhor que o povo pare em Refidim, nós temos um problema. Moisés diz que eles chegam num território em que não há água. Alguns estudiosos chegam a dizer que Refidim tem uma parte que de fato tem água, mas a região próxima a Horebe, ao monte, então essa região não tem água, e provavelmente foi a região em que Israel parou. E, inclusive, por exemplo, embora o nome Refidim signifique lugar de repouso, o que Moisés quer mostrar é que, embora seja um lugar aparentemente de repouso, ele causou uma certa decepção. Por quê? Porque naquela região de Refidim, em que o Senhor disse pare, não havia água. Mas qual o problema? Qual o problema de chegar em Refidim e não ter água? Qual o problema? Nós já vimos anteriormente que o Senhor proveu as necessidades do povo, então o povo já viu milagres, o Senhor já transformou águas amargas em águas doces, o Senhor já mandou pão, então qual o problema? Porque eles chegaram em mais uma região que não tinha água. Então nós deduziríamos que eles iriam lidar com essa situação com tranquilidade. Diante da falta d'água, não haveria nenhum problema. Na verdade, eles experimentaram há pouco tempo a provisão divina, mas não foi isso que eles fizeram. Moisés nos informa automaticamente no verso número 2, a parte A, veja que ele diz assim: então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos
água para beber. Irmãos, olhando a sequência dos textos, né? Nós estamos nesse bloco em que Israel está no deserto. E olhando dentro dessa estrutura, né? Se você observar bem, é pela quarta vez o povo está reclamando. Mais uma vez, uma reclamação. Foi no capítulo 14, verso 11, verso 12, foi no capítulo 15, foi no capítulo 16, agora no capítulo 17 o povo está murmurando de novo. E mais uma vez, irmãos, observem a mesma estratégia, eles vão e direcionam suas murmurações a Moisés. Aqui, irmãos, porém, temos uma coisa interessante. Nós temos algo diferente das outras queixas que está contemplando o texto. Porque a narrativa, ela está mesclando o termo murmuração com discussão. Então, se você ler com atenção, você vai ver que, por vezes, Moisés vai usar murmuração e vai usar discussão. Ou seja, o que Moisés está querendo mostrar, trazer uma imagem para o leitor, é que aqui, indiferente da murmuração anterior, das murmurações anteriores, há um nível de hostilidade maior. Há um nível de hostilidade maior. Ou seja, não está somente tendo uma murmuração, está acontecendo um problema muito maior. E o que Moisés está querendo dizer é que, na verdade, o que está acontecendo em Israel não é mais uma murmuração, é uma revolta. Eles estão revoltados e estão acusando por todos os lados. Veja que no verso 3, essa ênfase ela é dada, mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: porque você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então, o que está acontecendo, Moisés está descrevendo aqui, e talvez a gente não perceba com tanta clareza, mas percebe-se pela análise dos termos, é que o povo está revoltadíssimo. O povo está, então, a partir dessa revolta, acusando o profeta de Deus, e mais uma vez, você está tentando nos matar. Você está tentando nos matar. O verso 3, ele pode ser traduzido assim: você nos trouxe aqui para nos matar. Sua intenção foi nos matar em nos trazer para este lugar. Agora, qual é o ponto, novamente, que se repete automaticamente com essa acusação contra Moisés? É porque eles tinham um alvo. E, novamente, o alvo deles era Deus. Moisés sabia muito bem disso. Voltemos para o verso 2, veja a parte B do verso, que Moisés diz. Percebe que Moisés vai dizer: Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Veja, irmãos, o que o texto começa a dizer é importante, porque Moisés está dizendo, esse é um roteiro estabelecido por Deus. Moisés era o líder espiritual, mas o roteiro era de Deus. Lembre-se, a nuvem, a coluna. Então era Deus quem estava guiando o povo e Deus quem determinava onde o povo deveria parar. O que Moisés tem a ver com isso? O que Moisés tem a ver com isso? Então Moisés está mais uma vez deixando claro ao povo: toda essa revolta é contra Deus, não é contra mim. Vocês não estão revoltados comigo. Não foi eu que disse que vocês devem parar aqui. Não foi eu que disse que vocês devem residir aqui. Foi o Senhor. Então, essa revolta, ela é contra Deus. E o que Moisés está dizendo, na verdade, é que eles estão testando o Senhor. Testando o Senhor. O salmista vai dizer que eles fizeram isso no Salmo de número 95. O salmista vai dizer que eles fizeram isso porque eles esqueceram dos feitos de Deus. Eles esqueceram do que Deus havia feito. Então, por isso, testaram o Senhor. A linguagem do salmista é que eles colocaram Deus à prova. Mas, então, irmãos, como assim?
como colocar Deus à prova? Em que sentido eles estavam testando ou provando o Senhor? Irmãos, o que está por trás implicitamente na narrativa é que, primeiro, o pedido de água é uma exigência cheia de insinuações. Obrigavam a Deus a dar-lhes o que queriam. É como se ele estivesse dizendo: tem que ter água, ou nós não responderemos pelos nossos atos. Eu quero água, senão não respondo pelos nossos atos. Segundo, que Deus é esse que não nos protege? Que Deus é esse que coloca o seu povo no lugar sem nenhuma proteção? Terceiro, esse Deus está conosco mesmo? Foi Deus quem colocou a gente aqui? Será que foi Deus mesmo que colocou num lugar onde não tem água? Será que foi Ele mesmo? Se você não percebeu isso, olhe para o verso 7, a parte B, que Moisés resume isso, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? E aí, irmãos, eu quero que vocês entendam, para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo. Na verdade, irmãos, eles estão iniciando um processo contra Deus, um processo legal. O Senhor, lembre-se que nós vimos aqui nas narrativas que o Senhor os havia testado nas águas de Mara e no maná. Nós vimos que o Senhor estava provando para ver a fidelidade deles, a obediência deles. Moisés, eu vou fazer isso para testar, para ver se eles me amam, para ver se eles andam nos meus mandamentos, se eles guardam os meus preceitos. Nós vimos isso aqui, porque fazia parte da educação de Deus. Deus queria mostrar a eles o coração deles, a insatisfação deles, o pecado deles. Mas agora, o que Moisés está nos dizendo é que eles estão cansados de serem testados. Agora eles não queriam mais ser testados, eles queriam respostas, não testes. Então a palavra se repete: eles tentaram ao Senhor. E por que nós falamos aqui que iniciou um processo legal? Porque o termo tentou, irmão, a expressão hebraica usada aqui e algumas expressões dentro do texto são provenientes de uma ação jurídica. Isto é, o povo aqui agora está julgando Deus com sua lista de queixas. O povo agora está com acusações contra Deus. Acusaram Deus de não prover para eles, de se recusar a protegê-los, de não estar presente com eles, e indiretamente disseram: Deus, na verdade, está querendo nos matar. Na verdade, irmãos, eles estão julgando Deus por levá-los para aquela região. E o clima é um clima de tribunal, e eles estão prontos para executar a sentença. E quem deveria ser o primeiro a ser condenado? O profeta. Tanto é que ele se viu obrigado a dizer, veja no verso de número 4: então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Sabemos bem, irmãos, que o apedrejamento era um método convencional de executar uma sentença de morte. Isto é, um tribunal havia sido instalado. A sentença era questão de tempo. E Moisés seria o primeiro a morrer. Isso é algo tão marcante, irmãos, que veja como Moisés descreve esse ambiente no verso 7, a parte A. Veja, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Massá e Meribá são termos jurídicos. Massá significa tentar, Meribá significa lutar, discutir, disputar.
obrigar. Diante disso, irmãos, Refidim se transformou num tribunal. Não era simplesmente agora uma região sem água. Era uma corte popular que havia sido instalada. Era um tribunal. Então o povo, em vez de confiar que o plano de Deus era bom e gracioso, Israel acaba de colocar Deus no banco dos réus para condená-lo, a começar por Moisés. Quanta rebeldia, né, meus irmãos? Imaginamos. Deus já provou sua provisão, sua presença. Irmãos, eles estavam sendo guiados pela nuvem, pela coluna. Deus já tinha dado água. Deus já tinha dado pão. Agora Deus está prestes a ser condenado. Por isso que os salmistas dizem que Israel teve amnésia, esqueceu, Alzheimer espiritual. Esqueceu o que Deus fez. Quanta rebeldia, né, meus irmãos? Mas esse é um retrato nosso. Esse é um retrato nosso. Nós não aceitamos os caminhos que Deus tem traçado para nós. Ou não? Aceitamos ou não? Por que estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que dessa forma? Por que desse jeito? Por que nessa circunstância? Reclamamos então do que Deus está fazendo em nossa vida e nós acusamos Deus de nos prejudicar. O que acontece consequentemente? Nós começamos a impor nossas vontades ao Senhor. Nós começamos a dizer ao Senhor o que Ele tem que fazer, o jeito que Ele tem que fazer, o caminho que Ele deve estabelecer. E aí então, quando Ele não atende os nossos caprichos, nós dizemos, fomos entregues à nossa própria sorte, nós fomos abandonados, Deus nos deixou, Ele não está mais comigo, Ele não me ampara mais. Esse não era o pecado somente de Israel, meus irmãos, é o nosso pecado. Só que Martinho Lutero, certa vez, disse, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Grande questão, irmãos, nós não sabemos por quais caminhos a providência nos levará. Nós não sabemos. Nossa vida não é um roteiro estabelecido por nós mesmos. Nós não determinamos o caminho que devemos traçar. Nós não seguimos os nossos decretos. As coisas, a vida, a realidade não são estabelecidas a partir daquilo que eu quero, a partir daquilo que eu desejo. É Deus quem nos conduz. Agora, se não sabemos, uma coisa é certa: Deus é o nosso guia. Deus é aquele quem nos guia. Deus é aquele que está nos guiando. Israel deveria entender isso, já experimentou isso. Logo, irmãos, toda a nossa insatisfação se concentra em Deus. Porque não foi Ele que organizou tudo? E isso é um pecado grave. Isso é um pecado grave. Lembre-se, esse pecado vai ser tratado mais na frente. Por exemplo, não confunda essa passagem com outro episódio que acontece em Meribá e Massá, que você vai ver que as respostas de Deus já são respostas diferentes. Mas aqui já fica claro, o pecado é grave. Eles estão condenando Deus. Eles estão condenando Deus. Irmãos, isso não significa que estamos proibidos de dizer a Deus os nossos problemas. Não significa que nós estamos proibidos de buscar a face do Senhor e dizer
o que estamos enfrentando. Pelo contrário, as Escrituras encorajam a buscá-lo e dizer. Todavia, irmãos, o que o texto está nos mostrando é que aqui há uma revolta contra Deus. Um coração revoltado, o povo agora se ergueu como um tribunal para acusar Deus, porque não confiaram nele mais uma vez. E o que Deus está mostrando é que isso é inaceitável, porque o que Deus tem feito, Deus tem suprido o povo, assistido o povo, e agora Deus está no banco dos réus. E outra coisa, irmãos, imaginem, quem é você para exigir o que Deus deve fazer? Coloque-se no seu lugar, miserável! Quem é você para exigir o que Deus deve fazer? E nós muitas vezes, irmãos, queremos que Ele se prove a nós, que Ele dê provas, e nós começamos a testá-lo. Se o Senhor é comigo mesmo, faça isso, isso e isso. Eu não aceito que se faça de tal forma, eu quero de tal jeito, eu quero de tal modelo. Em vez, irmãos, de começar por Deus e avaliar nossa experiência do ponto de vista divino, nós começamos por nossas próprias circunstâncias julgar a Deus. Aí quando as coisas dão errado, quando a vida não é do jeito que queremos, nós rapidamente atribuímos a culpa a Ele e exigimos de Deus explicação, achando que estamos no direito de chegar ao nosso próprio veredito sobre Deus. Eu quero respostas. Deus, eu não aceito isso. Quem é você? Paulo escreve a epístola dele e diz: quem é você, vaso, barro, para discutir com o oleiro? Eu faço um vaso para honra e outro para desonra. Quem é você para discutir com o oleiro? Aquele que tentou discutir com Deus, Jó, foi humilhado. Porque quem pode dizer, irmãos, o que Deus deve fazer? Mas sabe qual é o problema? Nós vivemos num evangelho tão superficial, num evangelicalismo tão podre, tão medíocre, tão humanista, tão carnal, tão diabólico, que Deus se tornou simplesmente aquele cara lá de cima que tem que fazer o que eu quero, que tem que atender às minhas necessidades, tem que me dar aquilo que eu peço. Quando nós estamos falando de um Deus, meus irmãos, que não se curva ao homem. Deus não é obrigado, meu irmão, a lhe dar satisfação, assim como não era obrigado a dar satisfação a Israel. Deus não deve favor nenhum a você, lembre-se disso. Se Ele quiser, Ele mata você, mata seu filho, mata seu marido, tira seus bens, lhe empobrece, coloca você na lama, faz o que Ele quiser e não lhe dá nenhuma satisfação. Para ter uma ideia, irmãos, do pecado, essa foi uma estratégia de Satanás. Aqueles que tentam a Deus são induzidos pelo maligno. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele disse: eu quero provas que você é o Filho de Deus. Israel disse: você é Deus, dá-nos de beber. Bora, brote água do chão, brote água de uma árvore, mande chuva, mas você não é Deus? Dê-nos de beber.
Jesus disse: tu és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Tu és o Filho de Deus? Tu não és o Messias, o Cristo encarnado? Então faz o seguinte: atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, eles vão te sustentar, e você não vai tropeçar. Prova que você é filho de Deus. Prova. Jesus estava sendo colocado nos bancos dos réus, mas Jesus se recusou a submeter ao julgamento do diabo, não porque ele não teria passado, mas porque estava errado. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não coloque o Senhor à prova. Não acuse Deus. Não tente o Senhor. Irmãos, aqueles que provam o Senhor são induzidos pelo maligno. E não cabe a nós, irmãos, levarmos Deus a julgamento. A pergunta real não é o que pensamos sobre Ele, mas o que Ele pensa sobre nós. Não é uma questão de chegarmos a um veredito sobre Ele, mas é Ele declarar o seu veredito sobre nós. Por isso que o autor aos Hebreus, ele é enfático: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado, cuidado. Mas, irmãos, para nossa surpresa, Deus não reage como você reagiria. Veja o verso 4 a 6. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Irmãos, o texto mostra que Moisés estava cercado de uma multidão furiosa, estava pronta para executá-lo, havia ali uma proposta de sentença de morte. E diz o texto que Moisés orou, mas Moisés também orou com raiva. O texto está mostrando uma ênfase aqui que Moisés está bravo, está murmurando também. Foi o certo. O texto está mostrando que esse era o melhor caminho, era buscar ao Senhor. Mas já está mostrando que Moisés está irritado. Irmãos, murmuração é algo contagiante. Murmuração é um contágio. Se afaste de murmuradores. Eu lembro que, na minha antiga igreja, o pastor, meu tutor, dizia assim: vai visitar a irmã fulana. Eu já pedi ao Senhor para que Ele não me desse essa ordem para visitar a tal irmã. Por quê? Porque, irmãos, não tinha espírito inabalável junto dela. Era tanta lamúria, tanta reclamação, tanta doença, tanto problema, que eu saía da casa dela angustiado.
Eu voltava para casa, pegava 2 ônibus angustiado na alma, porque chegava lá, era doença, porque eu estou doente, porque isso e aquilo, porque o problema tal, e o câncer não sei o quê, e porque eu fui para o hospital do câncer, e era câncer disso. Olha, pastor, cuidado, você sabia que homem tem câncer de mama também? De vez em quando fica apalpando seus peitos. E eu saía de lá, meu Deus do céu. Imagine um povo reclamando, lhe acusando. Moisés está irritado. Cuidado. Murmuração é contagiante. Cuidado. E fica uma lição até para os líderes. Né? Como Moisés estivesse reclamando do seu ministério. Senhor, eu não pedi para o Senhor me trazer agora ao povo. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque por vezes, quando nós olhamos certas circunstâncias, nós nos aproximamos do Senhor e dizendo: Senhor, é teu povo. É teu povo. O que é que o Senhor espera que eu faça? Por vezes, líderes, somos tentados a resmungar. Senhor, não pedi para o Senhor me trazer para Currais Novos, não. Eu ia ficar em Maranguapium, lá em Paulista. O aperreio está grande. O povo é teu. Nós devemos tomar cuidado com isso também. Mas, aprendam, murmuração é contagiante. Mas Deus não julgou o povo, nem julgou Moisés. Mais uma vez, com sua provisão, removeu a causa do seu conflito. Philip Hayek faz um comentário maravilhoso. Ele diz: sua postura é a de um pai cujo filho está em aflição, e em sua aflição irrompe uma briga entre eles. Ele não dá atenção à contenda, mas se empenha apenas para livrar seus filhos de seu problema. E note como isso é glorioso. Moisés conduziu os anciãos até a rocha de Horebe. Você já viu a introdução da narrativa sobre os anciãos, que são os presbíteros, né, do povo, e a gente vai ver mais detalhes disso um pouco na frente. Mas Moisés chama a liderança, né, do povo, e próximo ao Monte Sinai, esse foi o lugar em que Deus apareceu pela primeira vez a Moisés na sarça ardente, e aqui Deus diz: vá um pouco que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, verso número 6. E a grande pergunta que nós devemos fazer é como? Porque não já existia a nuvem? Não já existia a coluna? Como assim o Senhor iria novamente diante dele? Seria uma nova aparição, uma nova teofania, o anjo do Senhor estaria ali? Temos uma explicação para isso, irmãos. Mas antes dela, reparem que os anciãos se reuniram e Moisés bateu na pedra com o seu bordão e diz que a água jorrou. Mais um milagre, água brotar da rocha. Mas o que a água estava demonstrando, irmãos? Demonstrou tudo, mais uma vez, sobre Deus, que os israelitas estavam questionando. Eles não estavam exigindo provisão, eles não estavam negando sua proteção, eles não estavam duvidando de sua presença. A água que jorrou demonstrou todas essas coisas. E demonstrou, obviamente, que Deus tinha o poder para prover. Uma das coisas que os salmistas fazem, ou faz, é justamente isso. É exaltar a capacidade de Deus de prover. Esse episódio, por exemplo, é destacado por salmistas, dizendo que Deus faz brotar torrentes de rochas, faz manar de rochas rios. A provisão divina, mais uma vez, deu testemunho ao povo de quem de fato Deus era, que Deus estava provendo, Deus estava com eles, Deus estava cuidando deles. Mas o que temos aqui? Em vez de julgar seu povo por seus pecados, irmãos, especialmente por sua incredulidade, os termos usados, ferir, vou adiante de você, também indicam um julgamento. Também indica um julgamento. Mas agora,
é um julgamento na qual Deus se submete para que o seu povo pudesse ser saciado. Porque a pedra era a prova da presença de Deus. Quando ele diz, eu vou adiante de você, que ele estava representado ali na rocha. Os israelitas queriam saber se Deus estava com eles ou não. E Deus estava dizendo, eu estarei ali, eu serei a rocha. Eu serei a rocha de onde vai brotar a água. E quando Moisés atinge, estava ferindo, julgando a rocha. Entenderam, né? Essa rocha era Cristo. Estamos tendo uma tipificação, irmãos, clara de Cristo. É bem verdade, o Antigo Testamento chama Deus de rocha, pedra de Israel, rocha cujas obras são perfeitas, a rocha de uma cidadela e de refúgio, o rochedo da nossa salvação. Mas quando aquela rocha foi ferida, era o símbolo de Deus e de salvação. Deus submeteu ao julgamento para prover ao povo. Deus demonstrou mais especificamente como submeteu ao golpe de sua própria justiça para que fluísse vida ao seu povo. Deus fez isso, irmãos, na pessoa de Cristo. A rocha era Cristo, porque como a pedra, Cristo foi ferido como julgamento divino. Como se Deus estivesse dizendo, vocês estão me julgando, eu vou me submeter a esse julgamento por causa de vocês, para salvar vocês. Eu serei ferido por vocês. Foi isso o que aconteceu com Cristo na cruz. Lá estava, enquanto o povo dizia, crucifica-o, se tu és o Cristo, desce daí, salva nós e nós mesmos, ou a ti e a nós mesmos. Ele estava ali sendo ferido pelas nossas transgressões. O profeta Isaías disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele estava recebendo todo o julgamento. Mas a rocha também era Cristo, irmãos, porque dela fluiu a água da vida. Aqui nos lembramos de algo significativo da crucificação. Algo que João percebeu e registrou. Em seu evangelho, João registra como a fim de confirmar que Jesus estava morto. João capítulo 19, 34, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O sangue era aquele que ele derramou por nossos pecados. A água é para mostrar que aquele também que derramou o seu sangue pelos nossos pecados também dá a vida. Por isso que João registra Jesus dizendo, eu sou a água, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O povo que estava julgando a Deus viu a salvação de Deus. Deus proveu salvação para o seu povo. O que nos falta, irmãos?
O que é que nos falta? Paulo diz à igreja de Corinto: a pedra era Cristo. Para dizer, do mesmo jeito que foi com Israel, é com a igreja. Então, nós devemos confiar na sua provisão. Nós devemos confiar na sua proteção. Nós devemos confiar em sua presença, porque o que mais necessitávamos, nós já temos, que é a salvação das nossas almas. Irmãos, nós não precisamos de carro, nós não precisamos de grandes salários. O que nós precisamos, nós já temos, é a redenção. Deus submeteu ao julgamento para salvar o seu povo. Então imagine, irmãos, se Deus proveu as necessidades das nossas almas, não proverá as nossas necessidades na jornada que Ele mesmo estabeleceu? Por que murmurar? Ou você confia na provisão de Deus, ou você tentará ao Senhor teu Deus. Finalizo, irmãos. Pare de determinar o que Deus deve fazer. Você não é Deus. Quando as circunstâncias complexas chegarem, Deus nos ensina: confie na provisão, proteção e cuidado dEle. Você confia? Tem certeza? Veja, não subestime a capacidade do seu pecado, porque Israel viu águas amargas, viu maná, mas voltou a murmurar. Que as verdades do reino sejam aplicadas em nossas almas. Oremos. Ó Deus, bendito seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fala, conforme tua palavra, Senhor. E quão bom, ó Deus, quão maravilhoso, Senhor, é sermos exortados e lembrados de tão grande salvação, de tão grande provisão, ó Deus. E firma estas verdades em nossas almas, Senhor. Tatua essas verdades tão maravilhosas e tão profundas na nossa mente, Senhor, para que confiemos em Ti, porque Tu não és somente o nosso provedor, és o nosso Salvador, Senhor. Louvado seja Teu nome por isso. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos,